Fala, galera do Geek! Eu sou o Godcos, você tá no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia pra games de todo o YouTube. Na minha, tentando meio óbvio, é lógico, já vai ouvir eu falar. Nós vamos falar da análise do segundo trailer de gameplay de Cyberpunk 2077, disponibilizado pela CD Projekt agora, completando a nossa análise do trailer que lançaram em 2018 e trazendo todas as informações que nós achamos pra você. O vídeo tá muito legal, muito bacana, você tá hypado nesse jogo? Então já senta o dedo no like, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho e comenta, cara, que é super importante para ajudar a gente na relevância. Falando em ajuda, saiu análise técnica de Control para todas as plataformas e colocando pingo nos is em relação às decisões técnicas do jogo. Você pode conferir, o link tá na descrição, e também você pode ajudar o canal Detonando Geek a continuar fazendo análise técnica. Essa foi uma análise feita já com a vaquinha do canal, com a ajuda dos inscritos. A próxima análise que queremos fazer é de Borderlands 3, que vai ter que comprar licença. Então, por gentileza, se você puder e gostar desse conteúdo, nos ajude a conseguir a compra dessas licenças. Indo direto ao ponto, vamos falar de uma coisa que quase ninguém deve ter notado, mas no trailer da CD Projekt lá no YouTube, na página oficial dela, tem disponibilidade para a legenda português Brasil sem o uso da tradução automática do YouTube. Isso mesmo, a própria CD Projekt foi lá e colocou manualmente uma legenda em português Brasil, não só para português Brasil, mas incluindo Brasil e mais 12 países. Então a expectativa é alta que esse game pode chegar até mesmo dublado, pois nós estamos no radar da produtora como um mercado que vai ter uma tradução, pelo menos de legenda. Seguindo a nossa análise, nós não comentamos na análise anterior porque faltava muito tempo ainda para desenvolver o jogo, mas agora já está meio que na cara do gol. Abril de 2020 lança Cyberpunk 2077 e nós podemos falar que ele continua com uma coisa que ele já havia no trailer anterior, ou seja, controle a sua expectativa quando você vê gráficos imersivos, quando você vê trailers, quando você vê trailer cinematográfico, como foi da E3, que aquilo é cinematográfico, pois você deve aí ter no mínimo 3 ambientes gráficos diferentes dentro de Cyberpunk 2077. Quando eu digo diferentes, é que com qualidades diferentes de acordo com a ambientação que você está no jogo. Como você vê visivelmente do lado de fora, os NPCs não possuem aí tantos detalhes como do lado de dentro, a quantidade de sombras também é bem menor, as explosões e também artifícios do jogo em geral, objetos 3D e modelos 3D não são tão aperfeiçoados quanto você vê, por exemplo, agora em diálogos direto com NPCs mercantes e também com NPCs de diálogos do próprio jogo. Aliás, tudo flui muito melhor, como você vê, no sentido graficamente falando, tudo é mais bonito. O terceiro pilar da experiência gráfica por conta das cinematics, que se aproxima muito da ambientação interna, mas mesmo assim ela supera a qualidade, como você também pode ver na comparação desses NPCs, ou seja, vai ter aí 3 ambientes gráficos diferentes. No mundo externo ele vai ser mais fraco, no mundo interno mais forte, e na cinematic você deve encontrar o ápice, mas isso não tira em nada a gratificação do jogo em relação a tudo que parece que ele vai oferecer. Vamos voltar para um ambiente externo e explicar talvez por que a decisão da CD Projekt de reduzir a qualidade gráfica em relação àquele mundo. Ora as bolas, você está num mundo que foi explicado no trailer, a qual sofreu aí uma recessão financeira e vários imóveis começaram a ser abandonar a sua construção. Sobrando o quê? Sobrando um monte de construção inacabada, onde foi habitado por gangues, e tudo isso é uma ambientação muito rica dentro do jogo. Você vê detalhes dos prédios, você vê toda essa caracterização de mundo que ia para frente, mas voltou para trás e se adequou ao que ficou, que é Cyberpunk 2077. Mesmo que o gráfico não seja tão alto quanto nos ambientes internos, nós verificamos uma movimentação muito boa dos NPCs. Por exemplo, repare como essa moça anda rebolando, isso dá uma sensação de realidade. Outro ponto positivo para o ambiente externo em relação à iluminação volumétrica da luz natural do sol, e isso é uma coisa muito boa. Ponto de destaque também para a resolução de solo em cima da moto, quando você percebe todas as diferenças do solo, isso quer dizer que são texturas de alta resolução. Já do lado de dentro a gente continua vendo a iluminação fotométrica, ou seja, a medida do
saindo candelas da luz se espaçando que reflete nos personagens, detalhes muito melhores em relação à questão dos NPCs, dos modelos 3D, fotorrealismo sendo colocado de maneira mais precisa. Isso é óbvio, é claro, lógico, porque dentro do ambiente interno o desenvolvedor tem controle absoluto. A gente pode seguir uma linha de comparação aí, até mesmo com Division 2, onde ambientes internos eles possuem aí uma iluminação estática e o ambiente externo uma iluminação dinâmica, fazendo com que o jogo mude de aspecto e acabe ficando graficamente mais bonito dentro dos ambientes, mas que também ele possui bastante elementos. Então na questão gráfica você pode tirar como base como será Cyberpunk 2037, analisando e jogando The Division 2, que é um grande game também. Ponto de atenção agora, e preste muita atenção no que eu vou falar, porque isso não é uma certeza, o jogo está em andamento, mas é um ponto pra gente ficar ligado, talvez na entrega final não tenha isso, mas se tiver, pode incomodar um pouco, que é a questão do temporal anti-aliasing do jogo. Como você pode perceber em várias imagens que eu estou colocando aí pra você, ele possui aí em todo o jogo um micro-serrilhamento muito grande no contorno dos personagens e objetos 3D, e alguns personagens mais elaborados, por exemplo, no ambiente interno. Isso tudo é o temporal anti-aliasing, que não está implementado de maneira muito boa ou quase nula dentro do jogo. A gente não sabe exatamente como a CD Projekt vai resolver esse problema, ou se já tem resolução. Também não sabemos se isso foi removido durante o trailer para em performance de outras coisas para eles apresentarem no trailer. Mas o fato é que em todo momento nós vemos aí contornos que foram desenhados, mas não estão sendo tratados, eles não estão sendo suavizados, e se isso for entregue para o player no game final, pode causar aí um desconforto ao olhar e até denegrir alguns aspectos gráficos do jogo por conta disso. Agora literalmente vamos ao ponto alto do game, onde começa aí as preocupações, principalmente com os consoles base. A gente falou do Butterfly Effect na análise anterior, e agora nesse trailer foi mostrada a dimensão do Butterfly Effect de Cyberpunk 2077. Desde a escolha inicial do seu personagem, você não só vai escolher como ele ficará visualmente, mas vai escolher as habilidades que esse personagem iniciará. Dentro do próprio jogo você não está preso a simplesmente uma classe, você pode trocar habilidades conforme você evolui, transformar um personagem que começou super inteligente em um cara forçudo. E isso faz toda a diferença na narrativa do jogo, porque você faz as missões de diferentes maneiras. Quem quer ser mais estratégico e furtivo pode fazer a missão de maneira furtiva, hackeando elementos, que quase todos os elementos do jogo são hackeáveis, incluindo os próprios NPCs e inimigos, que usam aí cyber armaduras conectadas aos seus corpos. Agora também você pode ser um cara extremamente bruto, Rock Balboa, chega lá sentando a porrada em tudo, e suas habilidades serão focadas, por exemplo, até mesmo você conseguir abrir portas de aço com a mão. Tudo depende das escolhas, dos equipamentos que você compra, das habilidades que você coloca e das decisões que você faz no jogo, que vão colocar você num caminho mais rápido ou mais difícil para essas habilidades. A questão de você dialogar com os NPCs, a questão de você decidir ou não se vai matar os boss, a questão de que o Keanu Reeves dentro do jogo, ele inicia como sendo uma espécie de personagem de apoio, mas em determinado momento, se você discordar ou se você contrariar, ele pode até mesmo se voltar contra você. Quer dizer que você vai ter uma ramificação enorme de possibilidades e decisões que o que você vai fazer dentro do jogo. Como eu já disse na análise que eu fiz lá no canal Xbox, o game não possui um sistema moral, ou seja, ele não vai conduzir você a fazer o certo. Não existe certo e errado em Cyberpunk, ele é derivado de um sistema de RPG de mesa, a qual você pode verificar até mesmo que os trailers são entregues sendo narrados, parece o mestre de mesa narrando pra você a história. Então eles querem trazer o máximo de possibilidade, e isso, cara, parece de todas as maneiras sensacional, um modo explorativo que você vai ter no jogo, sendo guiado para suas decisões, e cada fase que você fizer, você pode repetir de maneira diferente, que vai trazer resultados diferentes. Isso é bem bacana em Cyberpunk 2077, mas isso quer dizer que utiliza bastante processador, que utiliza bastante ambiente, e que também o desenvolvedor teve que fazer um trabalho muito grande da parte de programação, de decisões do jogo, para gerar um Effect Butterfly tão aprimorado quanto esse que está sendo comentado em Cyberpunk 2077. Isso quer dizer também que a quantidade de coisas no jogo pode induzir o desenvolvedor a fazer algum tipo de negligência que acarrete em bugs. Então logo de cara no início do jogo é bem capaz que nós tenhamos
tenhamos bugs de colisão, bugs de NPC parado, glitches em tela também, porque é bastante coisa que o desenvolvedor tem que construir ali e pode sim passar despercebido, ou seja, você ficar preso na tela, alguns problemas até mesmo de processamento e quedas de FPS. E agora a gente chega no ponto crítico do nosso vídeo, que são os consoles base. Toda essa dimensão de decisão que foi criada para ações e reações incontáveis em Cyberpunk 2077, propriamente não vai usar a sua GPU. Isso usa bastante a CPU. Isso é um processo de dados, não é um processo gráfico. Pensando dessa forma, nós podemos para entender que em consoles base poderemos ter loads maiores, travamentos em alguns momentos dos jogos, principalmente quando as tecnologias se fundirem, luz, movimentação, animação, sombra e processo de decisão sendo feito pelo seu console, tudo de uma vez. O que também já traz um problema sério para os consoles é o disco de 5400 RPM. Então, para que a CD Projekt consiga fazer toda essa imersão online, on demand, em real time, no tempo de render, ela precisa acumular bastante coisa na memória dos consoles, e isso dá uma desvantagem nítida caso ela use a estratégia de despejo de dados na memória para o processamento. No Xbox One S, que possui uma memória com menor velocidade DDR3, também não espere resoluções exorbitantes. O jogo aí deve chegar talvez no máximo a 1440p, de acordo com o que nós estamos vendo, ou se retire alguns elementos gráficos para se consiga chegar, por exemplo, a 4K no X. E nos consoles base nós devemos ter aí algo de 900 a 1080, ou quem sabe até um pouco menos, dependendo das interações que eles decidam colocar. Não esperem também fotometria em consoles base, que será muito difícil isso de conseguir. No lado do PC, talvez aí comece a pensar, se você está abaixo de uma GTX 1060 ou de uma RX 580, que talvez você possa enfrentar problemas nesse jogo. No entanto, o jogo também não apresentou nenhum elemento ultra foda de novidade gigantesca que vai exigir com que você tenha um hardware piroca das galáxias, uma RTX 2080 Ti, só com ela você vai rodar. Bem longe disso, ele já traz avanços em relação ao motor gráfico da CD Projekt utilizado em The Witcher. No entanto, também ele continua com aspectos comuns do desenvolvimento, tanto que é um jogo de 2020, feito ainda para a atual geração, mas essa atual geração deve enfrentar problemas tanto do lado de PC quanto do lado de console. Você do lado de PC que está com seu processador abaixo da capacidade da sua GPU, já vai preparando um upgrade, porque seu processador vai ser exigido em Cyberpunk 2077. São muitos processos de decisões e ações que serão feitas no jogo em real time, e isso deve pesar bastante. Talvez aí os resultados de compra, os resultados de jogos anteriores já começam a apontar de uma vez por todas para quem ainda não está acreditando que já está na hora de uma migração, ou já comece a juntar dinheiro para a próxima geração no final de 2020. Definitivamente os jogos estão sendo aí limitados muito pelos consoles base, a qual nitidamente não conseguem já entregar a qualidade que entregavam há anos atrás. A prova disso a gente pode ver com o próprio Control, que de longe não é um jogo otimizado, mas a entrega de 720p no Xbox One S em 2019 é a prova que os aparelhos já estão ficando bem para trás da realidade do desenvolvimento. Gostou dessa informação? Achou bem bacana, bem legal? Dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha ela. Você aprendeu vários elementos que vão ter e prováveis dificuldades que você irá passar. E se não quiser passar, é bom evoluir. Eu sou o Gotcose e até a próxima.